Oi, pessoal, tudo bem aí? Eu espero que sim. O que havia naquela casa? Hoje nós vamos conhecer o relato da nossa amiga Patrícia Kovacs, do canal Paty Kovacs Coisas e Afins. A Paty é carioca e nós nos conhecemos há muito tempo, da época do Orkut. Foi uma época muito legal, mesmo sem termos tantas redes sociais, né, como temos hoje. Era só Orkut mesmo, mas havia muita liberdade lá. E foi lá que eu criei uma comunidade para falarmos de livros, romances, com temas paranormais e sobrenaturais. A Patrícia também escreve, e muito bem, por sinal. Sempre conversava comigo, então, através de alguns tópicos, né, dos fóruns, das comunidades, indicando fanfics e romances de fantasia que ela escrevia e postava. E postava na comunidade e em um site. Naquele tempo era assim. E depois, né, começamos também a conversar e a trocar links e documentos com trechos de nossas obras através de e-mail. Em certa ocasião, a Patrícia me contou um pouquinho da sua vida, da sua rotina, o seu trabalho e sua família. Eu lembro que nesse e-mail ela mencionou meio que rapidamente que ela morava com o tio, né, e com a mãe. Os dois hoje já estão falecidos, e falou sobre alguns fenômenos estranhos que ela vivia na antiga casa em que ela morou com eles. Hoje em dia ela não mora mais lá, porém, de acordo com o que ela me contou num texto via WhatsApp, aquele período foi muito tenso. Eu vou ler exatamente o que ela me mandou. Depois eu fiz algumas perguntas para ela, tipo uma entrevistazinha, né? E eu vou ler em seguida. O primeiro relato da Paty, quando eu mencionei a minha paralisia do sono. Tive isso ao longo da vida, em especial quando era mais nova, inclusive com situações que poderiam ser chamadas de ataques espirituais, com sensações físicas. Só sei que eu não conseguia acordar para reagir, e a dor era bastante real. Depois de adulta, eu tinha sonhos tão realistas que eu acabava reagindo fisicamente, como da vez que eu sonhei que estavam arrombando a porta da sala e acordei, entre aspas, né? Levantei da cama e corri até a sala na intenção de impedir que entrassem. Por volta dos 30 anos, eu sofri muitos ataques espirituais de coisas que lembravam os dementadores do Harry Potter. Eu sentia aquela pressão e sufocamento, e quando, entre aspas, acordava, eu via um vulto tenebroso voando de um lado para o outro do quarto. De fato, nesta época, foi feito um trabalho de magia negra contra mim por causa de um homem. Eu sei que essa macumba afetou terrivelmente a minha vida até hoje, pois ainda sofro as consequências. Esses ataques pararam depois de eu ir ao espiritismo e após algumas sessões de passes e desobsessão. Certa vez, quando meu tio ainda era vivo, eu acordei com um peso sobre o peito e um bafo no meu rosto, algo rosnando na minha cara. Na ocasião pensei que fosse um dos gatos, até acordar de verdade e perceber que não havia nenhum gato. Certa vez, em 2006 ou 2007, quando a minha mãe ainda era viva, uma entidade com o tamanho e peso de um gato entrou pela janela do quarto, pulou na cama e se deitou encostada detrás dos joelhos. Uma vez comigo e uma com a minha mãe. Tivemos exatamente a mesma experiência, mas em dias diferentes, sentindo até o batimento cardíaco daquela criatura. Porém, não tinha gato nenhum conosco, mas a gente percebia como se fosse mesmo um gato grande e gordo. Em uma noite, nós duas percebemos essa entidade entrando pela janela e pulando primeiro na cama da minha mãe e depois na minha, se ajeitando nas minhas pernas. Minha mãe até sussurrou. Ela voltou. Quando eu ainda morava naquela casa, era muito comum eu acordar no meio da noite e ver sobre mim um tipo de rede de pescaria estendida. A última vez que eu passei por isso foi há 1 ano.
Bom, aqui termina o primeiro relato que a Paty fez. Depois eu comecei com as perguntas. Paty, essas coisas, essas criaturas, elas te lembravam o quê? Eu quero dizer, elas tinham formas humanas, ou animais, ou de demônios mesmo? Patrícia, essas entidades não lembravam seres humanos. Sei lá o que eram. Uma parecia uma fera, aquela que apareceu sobre mim, rosnando na minha cara. Nossa, aquilo foi a experiência mais materializada que sofri. Senti até abaforada. Eu. Nessa época você ia em alguma instituição religiosa? Você já era espírita nessa época? Patrícia. Na primeira parte eu não frequentava nada. Em casa nunca ninguém foi sequer religioso. Às vezes, muito raramente, íamos à missa. Esse negócio de ir à igreja e centro espírita veio décadas depois, quando eu já tinha mais de 30 anos e procurei por minha própria conta. Eu. Você tinha esses ataques quantas vezes por semana ou por mês? Patrícia. A frequência eu não lembro. Aconteceu algumas par de vezes, mas eu já não lembro de quase nada do meu passado, da minha infância e adolescência. E lembrar períodos acho que é impossível. Você acha que podia ser, entre aspas, trabalho espiritual ou coisas assim? Ou imaginava que fossem entidades que assombravam a própria casa? Patrícia. Nessa primeira parte eu não sei dizer se houve trabalho de magia. Tinha uma cunhada da minha mãe que odiava ela, e ela está viva até hoje, que ameaçou minha mãe com uma macumba. Deve ter feito, porque a vida da gente sempre foi meio amarrada. A minha é até hoje. Na segunda parte, quando eu cito ataques em sonhos, vi vultos, a fera e essas coisas. E então eu já estava com mais de 30 anos, e parte disso foi demanda sim. A mulher que fez a amarração para o meu ex-namorado não ficou satisfeita em ficar só com ele e fez uma demanda específica para mim. Isso, de ter sido feito um trabalho, foi uma entidade que me falou em um centro de Umbanda. E faz sentido para mim, porque batia com tudo que eu estava passando na época. Deve ter sido trabalho pesado, porque acho que não foi desmanchado até hoje. Para isso, eu teria que mandar fazer um trabalho do mesmo naipe. Tipo, teria que fazer com sacrifícios de animais e com essas coisas eu não me meto jamais. A, entre aspas, minha macumba se limita em acender uma vela e acabou. E tinha sim coisas da própria casa. Há algo de maligno tanto na casa quanto na vila onde ela está. Eu sempre sinto uma desolação quando vou para lá. Só não sei dizer se é coisa da minha cabeça ou a energia do lugar. Eu não tenho mediunidade. Apenas sinto as coisas como as pessoas normais sentem. E todas as minhas experiências espirituais foram nessa casa, exceto uma que aconteceu numa casa de 2 pavimentos, que morei em outra localidade. Você procurou alguma ajuda espiritual na época? Ou conselhos da sua mãe? Como você conseguiu se libertar desses ataques? Patrícia. Como já comentei uma vez, a minha mãe nunca conversou comigo sobre nada, então nunca tive o hábito de relatar nada para ela. E na época, eu não tinha noção alguma dessas coisas espirituais. Só depois dos 30 anos é que comecei a frequentar centro espírita. E nem lembro o que me levou a isso. Mas não foi para procurar ajuda, porque ainda não tinha nem essa noção. Acho que fui por curiosidade mesmo. E fui sozinha. Nunca foi por indicação de ninguém. Às missas eu ia apenas no Natal e nas festas. E isso mais recentemente, de uns 10 anos para cá. Não me considero forte em nada. Acho que agora só tenho mais entendimento. Bem, pessoal, esses foram alguns dos eventos sobrenaturais ou espirituais que a amiga Paty Kovacs nos relatou. Eu fiquei muito chocada. E ainda tem gente que teima, em dizer que sobrenatural e espiritual são apenas uma parte do cérebro humano ainda desconhecida, E que futuramente a ciência vai desvendar e vai explicar como tudo é criado pelo nosso cérebro e blá blá blá. Sei. Bem, contem aqui nos comentários o que já aconteceu com vocês, que tenha uma similaridade, com esses eventos vividos pela Patrícia.
Ficamos por aqui por enquanto. Até os próximos vídeos.